pessoas do planeta Terra que por algum motivo estão assistindo a esse vídeo, eu sou a Lorena Jin, esse eu te mando o link. O vídeo de hoje é um vídeo especial, Anne with an E, ou Anne de Green Gables. Eu vou falar a história da autora de Anne. Gente, tem muitas semelhanças com a história da personagem, principalmente a personagem dentro dos livros. E assim, o livro é muito legal, eu li esse aqui, essa é a versão que eu tenho. E eu não vou falar o nome da editora porque eu não tô sendo paga, mas... E assim, gente, a vida da autora é muito interessante. Eu quis trazer pra vocês. É um especial também pro Dia dos Professores, já que a autora, a Lucy Montgomery, era uma professora durante a época dela, gente. E assim, é muito legal a história da vida dela. I've decided I'm going to be a teacher, just like Miss Stacy. Tragical romance and all. Remains to be seen. Ela nasceu em 30 de novembro de 1874. Ela escreveu mais de 500 contos, mais de 20 livros, já escreveu uma autobiografia e também vários livros de poemas. Então, tipo assim, ela escrevia demais. E ela é muito conhecida lá no Canadá. Ela é um ícone do Canadá. Existem faculdades em homenagem a ela, estátuas, existem várias coisas, museus em homenagem à personagem da Anne. É um ícone lá no Canadá. E também no Japão existe um anime da Anne, no qual eu também já vi um pedaço e é muito fofo. Eu não terminei de ver, mas é um anime, uma gracinha, gente. A Lucy tinha 1 ano e 9 meses quando a mãe dela faleceu de pneumonia e ela teve que ir morar com os avós. O pai dela meio que deixou ela na casa dos avós e meio que sumiu, gente. O cara vazou, não quis mais aparecer. Os avós dela já tinham 50 anos quando pegaram ela pra criar. Então, assim, eles já eram de uma idade mais avançada, o que se assemelha muito com a Anne, né? Que a Anne também, quando foi criada pela Marília e pelo Matthew, eles também já eram bem mais avançados de idade. Bom, ela teve que lidar com esse abandono do pai, ela ficou muito triste e tal, mas ela não era uma criança muito isolada, ela gostava muito de brincar. E onde os avós dela moravam? Em Príncipe Eduardo, que é o lugar onde se passa o livro Anne de Green Gables, né? Então, assim, Príncipe Eduardo é um lugar maravilhoso, é um lugar lindo, que também virou ponto turístico agora, né, que a autora já faleceu. É um lugar que foi o lugar mágico para a vida da Lucy. Ela amava aquele lugar e ela tinha muitos primos, então ela brincava muito com os primos dela. Inclusive, ela tinha uma prima chamada Frederica. A Frederica é como se fosse a alma gêmea dela, né, que igual a Dinah era da Anne, que elas duas eram kindred spirits, e as duas eram muito amigas, e elas eram, tipo, unha e carne, e alguns pesquisadores já falaram que é bem possível que a Frederica seja a pessoa que inspirou a personagem da Diana no livro da Anne, né? Eu falo e você repete. Eu juro solenemente ser fiel à minha amiga do peito, Diana Barry, enquanto o sol e a lua existirem. Então, assim, a Lucy, ela teve uma infância bem criativa. Ela era rica, né? Os avós dela eram ricos. Tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, eles eram bem afortunados. E quando ela foi morar com os avós tinham uma biblioteca enorme. E eles viviam frequentando também a igreja. Principalmente no livro, fala muito sobre a igreja presbiteriana, porque a família da Lucy era presbiteriana, e era um presbiteriano bem tradicional. Na região que eles moravam só tinha 2 igrejas, que era a igreja batista e a igreja presbiteriana. E isso se reflete muito nos livros também, porque a Anne, ela frequenta a igreja, ela inclusive odeia ir domingo de manhã, porque ela tem que acordar cedo e tem que ficar escutando o pastor falando, e tipo, ela acha muito chato, mas ela adora a parte que tem das crianças, né? Então, assim, é um reflexo do que a Lucy também pensava, porque a Lucy, ela gostava muito da parte de ter que escutar as histórias, essa liberdade que tinham de ler também. A igreja tinha uma biblioteca e na casa dela tinha uma biblioteca, então ela podia ler o tempo todo, então ela lia muito. E isso que desenvolveu a questão dela da vontade de escrever. Então ela gostava muito de contar história para os primos dela, e começou a escrever suas próprias histórias desde criancinha. Mas em 1980, o pai dela bateu a consciência e foi buscar a menina para morar com ela. Ele tinha uma esposa nova, né, chamada Mary. A Mary era 20 anos mais nova que ele, então ela era uma moça bem jovem, imagino. E eles tiveram 3 filhos juntos. E a Anne
E a Lucy, a madrasta dela, obrigou ela a sair da escola para poder cuidar das 3 crianças. E a Lucy considera aquilo a pior época da vida dela, porque a Lucy amava estudar, ela adorava ir para a escola, ela adorava ler, ela adorava aprender. Ela sempre foi uma pessoa que gostou de aprender coisas novas. E quando ela descobriu que o pai dela teve uma esposa e agora ela ia ser meio que babá das crianças, né, dos meios irmãos dela, ela ficou arrasada. Então, quando ela completou 16 anos, que foi basicamente um ano depois que o pai dela pegou ela pra morar junto com ele, ela simplesmente decidiu que não queria morar com a madrasta mais e nem com o pai, porque ela queria estudar, ela queria poder estudar. Então, ela foi morar com a avó dela, que também já estava bem idosa na época e bem doente, e ela foi estudar para ser professora. Então, ela ficou 2 anos numa faculdade chamada Príncipe of Wales and Charlottetown, e ela conseguia cuidar da avó dela e fazer a faculdade. E, tipo, a avó dela ajudou ela muito nisso, porque a avó dela achava muito bom ela estudar, ela ter uma formação. Só que naquela época, as mulheres, geralmente, elas se casavam e formavam. Ou então, se elas não se casavam e formavam, elas já se formavam para poder se tornarem esposas melhores. E a Lucy não queria ser uma esposa melhor, ela queria ser uma professora excelente. Então ela fez outra faculdade chamada Dalhousie College durante 1895 e 96. E, tipo, ela queria ser a melhor, sabe? Ela queria ser a melhor professora e ela queria ser a melhor escritora. Então ela escrevia todos os dias, ela passava todos os dias a manhã dela toda escrevendo e o resto da tarde ela passava estudando na faculdade. Nessa época que ela estava estudando na faculdade, teve os vários romances dela, que na minha opinião é a melhor parte do vídeo. Várias paixões e várias pessoas loucas por ela, porque ela era simplesmente belíssima, ela era muito bonita pra época. Sabe, eu falo pra época porque é um padrão de beleza diferente do nosso. Mas, assim, ela era, tipo, encantadora e ela era super inteligente. Ela gostava muito de falar sobre igreja, ela gostava muito de falar sobre ciências, principalmente. E ela gostava muito também de falar sobre as novas descobertas que estavam tendo. E isso impressionou o professor dela. Ele pediu ela em casamento. Assim, do nada, ela ficou bem, assim... Isso descrito no diário dela, tá, gente? Porque várias das informações foram tiradas do próprio diário dela e ela ficou tipo, quê? Como assim? Do nada o cara me pede casamento e ela não aceitou. E por mais que seja estranho, não foi a primeira vez que ela não aceitou um casamento e também não foi a última. Com 14 anos, ela também foi pedida em casamento. Ela tinha um amiguinho que, tipo assim, era um amigo muito grande dela e ele pediu ela em casamento e ela disse não, porque ela só tinha 14 anos, né? Mas naquela época não era tão incomum pessoas de 14 anos se casar, mas ela não quis. Só que depois do professor, e teve um outro que foi o melhor amigo, foi o irmão da melhor amiga dela. A melhor amiga dela chamada Laura Pritchard, que embora a Frederica fosse a alma gêmea dela, a Laura também era muito amiga da Lucy. E as duas viviam indo na casa uma da outra e por isso que ela vivia em contato com o irmão da Laura, que era o Will Pritchard. O Will Pritchard, ele era, tipo assim, no diário fala que ele era muito engraçado, ele era uma pessoa muito divertida e ele achava a Lucy maravilhosa, ele achava ela perfeição e ele pediu ela em casamento também. E ela recusou de novo, gente, já são 3 pedidos de casamento recusados. Mas aí ela encontrou um cara chamado Edwin Simpson. O Edwin Simpson, ele era um cara rico. Era um cara muito rico. E assim, o sonho da vida dela era se casar e passar o resto da vida escrevendo. Ela falou, se eu casar com um cara rico, eu vou passar o resto da vida escrevendo. Então ela até aceitou a proposta do Edwin Simpson, mas ela não suportava ele. Ele era muito metido e isso foi um impedimento para ela. Só que nessa época, ela conheceu o grande amor da vida dela, que foi o George Herman. O George Herman, ele era um agricultor. Ela estava noiva do Edwin Simpson, só para deixar claro. Só que o George Herman era um agricultor que era muito bonito, com olhos azuis magnéticos, isso que ela escreveu no diário dela. E que ele foi a pessoa que ela se apaixonou perdidamente. Foi a primeira vez que ela se apaixonou na vida.
E até então, no diário dela, foi a única vez que ela se apaixonou perdidamente por uma pessoa. E assim, ela e o George Herman tinham um relacionamento bem caliente, se vocês me entendem. E isso foi bem complicado, porque a família dela não gostava do George, porque o George era pobre. E que o George meio que tirou a virgindade dela, né? E ela poderia ter chance de ser mal falada, ainda mais que ela já estava noiva de um cara, né? Ela estava noiva do Ed Simpson. Então, assim, eles não puderam ficar juntos por questões sociais dele não ter o dinheiro suficiente para poder bancar ela, né? E olha como ela descreve ele dentro do livro. Isso aqui é o momento que os dois beijam pela primeira vez. Eu falo do livro da biografia dela, tá, galera? Do diário dela. Não do N, porque isso aqui não tem no N. Herman curvou subitamente a cabeça e os seus lábios tocaram-me na cara. Não sei dizer o que possuía, parecia oscilar por um poder totalmente fora do meu controle. Virei a minha cabeça, os nossos lábios encontraram-se numa grande pressão apaixonada. Um beijo de fogo, arrebatamento total. Nunca tinha experimentado ou imaginado. Os beijos de Ed é o noivo dela. No melhor dos casos, deixavam-me com frio como gelo, mas Herman enviou chamas através de cada fibra do meu ser. Gente, ela era muito apaixonada no Herman. Mas foi um tragical romance total, porque assim quando ela falou que não poderia ficar com ele, um ano depois, o Herman morreu. O Herman morreu de uma gripe que estava bem comum na época, várias pessoas estavam morrendo dessa gripe. E isso deixou a Lucy arrasada e ela falou que não conseguiria se casar com outra pessoa naquele momento. Então ela recusou o pedido do Edwin Simpson, que era aquele cara rico que eu falei, egocêntrico. E ela ficou solteira. Oh, how tragical. Então, durante esses anos, ela ficou estudando e também se tornou professora. Ficou lecionando numa escolinha para alfabetizar crianças. E nesse tempo, ela disse que foi os melhores anos da vida dela, pois foram os anos que ela mais conseguiu escrever. E em 1908, ela publicou o primeiro livro de Anne de Green Gables, que foi o livro dela, né, que é o mais famoso de todos, e que foi um sucesso tremendo, e que, tipo assim, foi incrivelmente bem sucedido as vendas para uma autora mulher que não era comum na época. Em 1908, ela decidiu, então, que estava na hora de casar, porque ela já estava passando da idade de casar, que era algo bem comum na época, né? Ainda mais em 1900, galera. E ela falou que casou com um grande amigo, Evan MacDonald. Evan MacDonald, ele era um pastor e ela se tornou grande amiga dele. E ela falou, assim, que achava que se você fosse se casar, você teria que casar com a grande amizade da sua vida. Então ela casou com o Evan. E o Evan, como ele era pastor, ele vivia se mudando. Então por grande parte do relacionamento deles, eles conversavam apenas por cartas. E isso para ela foi muito bom, porque ela mantinha um tempo muito sozinha. Então ela conseguia escrever muito e produzir muito. E ela achava isso ótimo. Ela achava ótimo ter que meio que namorar à distância, sabe? Só que chegou um certo momento que ela decidiu ficar com ele porque ela descobriu que estava grávida. Então ela decidiu mudar-se com ele para cidades que ele fosse pastorear. E o que foi bem triste para ela, porque ela adorava o príncipe Eduardo. A avó dela já tinha falecido nessa época. O Evan MacDonald, ele era muito famoso, ele era muito conhecido também, não somente pela Lucy, né? Tipo, ele não era conhecido apenas por ser o esposo da Lucy, mas ele era um pastor muito conhecido. E ele, infelizmente, tinha sérios problemas mentais que eram a esquizofrenia e a depressão. E isso afetou muito o emocional da Lucy também, porque ela tinha que enfrentar vários problemas e crises que ele tinha junto com ele e também, agora, sustentar os 3 filhos dela que ela teve. Infelizmente, o segundo filho dela faleceu. Eu não entendi muito bem se ele faleceu no parto ou se ele faleceu um pouco depois. Mas eu sei que ele faleceu ainda criança, o que também abalou bastante o emocional dela. Ela teve a chegada da Primeira Guerra Mundial, que foi um divisor de águas na vida da Lucy e que foi muito complicado para ela. Primeiro, porque o marido dela também tinha grande chance de ser convocado para a guerra e ela tinha muito medo de que ele fosse convocado. Por mais que ele não fosse o amor da vida dela, ela tinha um amor por ele porque ele era o melhor amigo dela e ela não queria perder o melhor amigo. Mas, por sorte,
ou não sei, por Deus, ele não foi convocado, o que foi bom, porque já que ele tinha esses problemas mentais, ele também talvez não conseguiria sobreviver nessa situação. E ela se viu responsável por entreter aqueles soldados da Primeira Guerra, então ela enviava manuscritos, livros para eles por correio, mandava cartas, trocava cartas com vários soldados, o que inspirou ela muito, e ela começou a escrever mais ainda. E foi um divisor porque ela descobriu que o editor dela estava roubando ela. A Page Company, que eram os detentores dos direitos dos livros, junto com ela, estavam roubando o dinheiro. Então, em vez de verem de repartir o dinheiro da editora e repartir o dinheiro para ela, eles pegavam mais dinheiro do que o certo, do que o combinado. Então, ela foi uma das primeiras mulheres a entrar um processo judicial no Canadá. E isso era muito raro. Você não via uma mulher processando ninguém. A mulher era totalmente submissa, quieta e sem problemas. Então, foi uma polêmica na época ela ter processado uma editora. Então, a editora, ela fez uma seguinte negociação, comprou os direitos, no caso, por $18.000 canadenses. $18.000 canadenses para a época era muito dinheiro, mas não equivalia nem um terço ao que ela deveria receber, e ela ficou bem arrasada por saber disso. E foi durante essa época também que a Page Company vendeu os direitos do livro para uma produtora de cinema, que realizou um filme, que é o primeiro filme que existe da Anne, que é um filme bem antigo mesmo. Você não encontra esse filme completo na internet, você encontra pedaços dele. E ela achou um absurdo terem feito um filme da história dela e ela não ter recebido nenhum tipo de crédito. Ela não recebeu crédito nenhum pela história que ela escreveu. Mas depois que a Primeira Guerra acabou, a fama dela foi imediata por causa dessa simpatia, dessa empatia que ela teve, com os soldados, por ter enviado vários manuscritos e tal. Então, quando os soldados voltaram para casa, vários falaram sobre como ela foi importante naquele momento, porque os livros dela foi um refúgio para esses soldados. Então, ela começou a ficar muito mais conhecida. E, nessa época, os livros dela voltaram a vender bastante. Embora os livros dela que estavam com os direitos da Page Company também venderam bastante, os novos livros dela também se tornaram um certo sucesso. Ela chegou a ser convidada para a Associação Canadense de Autores e também para o Clube das Mulheres Escritoras. E a associação era muito conhecida por ter homens, então ela foi uma das principais mulheres. Mas, infelizmente, um serzinho chamado William Deacon. William Deacon é um grande vagabundo que escreveu falando que os livros dela eram ultrapassados e que eram de mulherzinha demais para a nova geração de escritores. A Associação Canadense de Autores que ela entrou, ele participava e ele fez ela ser expulsa porque ele achava os livros dela não mais importantes para essa nova época pós-guerra e inovadora. O que arrasou a Lucy. A Lucy ficou extremamente triste e realmente, para vocês terem a influência desse senhor, os livros dela começaram a ser vendidos bem menos, o que atrapalhou a questão financeira dela. Então, assim, foi uma parte muito complicada da vida da Lucy e só piorou depois que o marido dela faleceu e ela começou a escrever o último livro da vida dela. E ela chegou a falar que não ia terminar esse livro. E ela escreveu uma carta escrevendo: "Este exemplar está inacabado e nunca estará acabado. Está num estado terrível porque eu fiz quando tinha começado a sofrer meu terrível colapso de 1940. Tenho que terminar aqui. Se algum editor deseja publicar extratos da mesma, o texto dos exemplares dactilografados das primeiras 9 revistas, nos termos da minha vontade, deve parar aqui. O 10º volume nunca pode ser copiado e não deve ser tornado público durante a minha vida. Partes dos mesmos são demasiados terríveis e magoariam as pessoas. Perdi a cabeça com os feitiços e não me atrevo a pensar no que posso fazer com esses feitiços. Que Deus me perdoe e espero que todos os outros me perdoem mesmo que não possam compreender. A minha posição é demasiado horrível para suportar e ninguém percebe isso.
Que fim para uma vida que tentei sempre fazer o meu melhor, apesar de muitos erros. E essa carta que ela escreveu ela falou em 1940, então, tipo assim, se passou vários anos, chegou a Segunda Guerra Mundial, um dos filhos dela ia ser chamado para a guerra, isso ela entrou em desespero, novamente, e ela não quis terminar de escrever esse livro. Depois de algumas horas dela escrever essa carta, ela foi encontrada morta. O médico falou que ela morreu de trombose, mas os filhos acreditam que ela se matou, por esse medo de que os filhos fossem chamados para a guerra mesmo. E com essa carta eu acredito que, infelizmente, sim, ela faleceu por suicídio. E é muito triste que uma vida tão incrível tenha acabado desse jeito, nessa posição. Mas o legado dela foi algo que transformou o Canadá e até hoje ela é um ícone no Canadá. E esse é um fim de uma história, de um tragical romance total da vida da Lucy Montgomery. E ela foi eu acho assim que ela foi uma escritora incrível e que realmente marcou uma geração. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa seu like. Vão lá no Instagram, eu vou estar sorteando essa camisa aqui, que é a camisa do Sunset Curve do Dia dos Fantasmas. E embora não tenha a ver com o tema do vídeo, já tem vídeos do Dia dos Fantasmas aqui também. E é isso, vai ter uma série muito legal que eu vou colocar aqui no canal. É uma série de vídeos que eu vou fazer sobre as trajetórias de algumas personalidades da Disney Channel, que geralmente vários vídeos do meu canal eu falo sobre isso. Então se inscreva, comenta aí se você achou a história dela interessante e muito obrigada por tudo. Tchau!